paz do Senhor. Trouxeram o kit aleluia, né? Hein? A turma trouxe aqui. Assim, a paz do Senhor, já dei a paz do Senhor? Estou ficando velho, esqueço. Mas olha, eu fico lá no seminário, eu fico dizendo o seguinte, eu nunca aprendi, né? Eu vejo esses pastores, eu fico empolgado com eles, e rapaz, eu fico olhando, não sei fazer isso. Interessante, né? Eu estou esse tempo todo, não aprendi a fazer isso ainda. Acho que nessa idade não aprendo mais. Entendeu? Bom, não estou dizendo que está errado quem faça, não. Estou dizendo que eu não sei fazer. É dar uns aleluia. Eu também não gosto de igreja morta, não. De chegar aquela igreja, né? Eu tinha um diácono que todo domingo de manhã ele começava o culto, e era ele que era o mais fiel na escola dominical, que era às 8 horas da manhã naquela época. Ele fazia o clamor e ele tinha um louvor que era a marca registrada dele. Pelas praias Galileias vem Jesus. Eu digo, a próxima vez que você começar o culto com esse hino, eu nunca mais deixo de fazer. Sabe por quê? Porque a igreja está chegando de casa, a criança cochilando, o pai também cochilando, e você... Pelas praias Galileias vem. Mas metade dorme. Metade dorme. Não é? Isso é verdade. Então você tem naquela igreja, às vezes você chega, né? O louvoreiro já vai para frente com a mãozinha parada e o olhar perdido no infinito. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos cantar o louvor 342 da nossa coletânea. Amém. Uma oração de glorificação. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar agora. Aí é horrível. Aí também ninguém aguenta, né? Esse tipo de também não dá. Não dá para, né? Não dá para enfrentar isso aí, não. Agora, também tem hora que o pessoal também grita com força, né? Também precisa também apelar, né? Vamos devagar, meio termo. Bom, eu vou colocar um texto aqui. Nós estamos falando para pais, né? Os pais. Eu quero fazer uma pergunta a todos que estão aqui. Levanta a mão aqui, os pedagogos. Quem tem curso de pedagogia? Levanta a mão. Tem uma irmã ali, tem outra lá, 3, e um monte de pedagogo. Eu tenho medo de pedagogo. Sabe por quê? Quando eu entrei na faculdade de medicina, eu fiz medicina na UFES. E no cursinho, eu tinha sido o melhor aluno. Então eles tinham aquela coisa de pegar o melhor aluno e colocar para iniciar como professor. E eu no primeiro ano de medicina fui professor de química inorgânica, que era que foi a matéria que eu tive a maior nota no vestibular. A maior média do vestibular todo foi a minha, que eu dominava bem a matéria. Mas eu sabia bem química, mas eu não sabia dar aula. Interessante, eu tinha 20 aninhos, né, 19 aninhos e tal, garoto, não sabia dar aula, nunca tinha dado aula. Aí fui dar aula, eu aprendi com as pedagogas. Amadeu, não faz assim, você tem que preparar a aula. Eu não preparava nada, estava tudo na cabeça. Você não tem um roteiro? Não tenho. Eu só sabia qual era o assunto e tal, e aprendi muito com as pedagogas. Hoje as pessoas lá no Mané dizem: Amadeu, você dá aula direitinho. E eu dou porque eu aprendi com as pedagogas. Elas me ensinaram tudo que eu sei de dar aula. Aprendi com as pedagogas, não sabia dar aula. Fiquei 6 anos na faculdade, 6 anos dando aula no cursinho, e aprendi demais com as pedagogas. Mas agora tem uma coisa nova no nível das pedagogas, que é a psicopedagogia, né? Que é um assunto novo, um tema novo dentro disso. E eu quero só começar fazendo uma observação sobre esse assunto. Como a nossa reunião é uma reunião informal, é uma reunião de aprendizado, né? Nós vamos entrar, eu vou ler o texto bíblico agora.
Quando um dos grandes cientistas da psicanálise, um dos maiores, que Freud começou a estudar o psique, o estudo da personalidade, ele fez uma divisão no estudo da personalidade. Todo mundo, dos que eu falei das pedagogas que elas conhecem muito bem, os psicólogos também. Tem psicólogo aqui? Levanta a mão. Precisa até aprender com psicólogo sabe. Muito bem. Então, três etapas na classificação freudiana da personalidade. A maioria já ouviu falar sobre id, ego e superego, não é? O id é aquilo do prazer, né? Sensação de prazer, mas ele não discerne bem as coisas. A criança, o bebê, por exemplo, ele chora porque está com fome, né? A pessoa tomou o brinquedinho dele, ele reclama, chora e tal. Aquilo é o id dele, faz parte. A personalidade, ela é genética. Não cometam o erro, viu, pastores, obreiros, de dizer fulano de tal é uma pessoa sem personalidade. Isso é um erro crasso, gravíssimo. A palavra personalidade vem de persona. Todo mundo tem, só perde quando morre. Isso é personalidade. Todo mundo tem personalidade, todo mundo tem, não é? Agora, caráter, aí é outra coisa. Caráter é formação, aí você forma. Não, muito bem. Todo mundo tem. Aí nós vamos ver, dentro disso que Freud falou, as características dessa personalidade, o id, o ego. O que é o ego? O ego é quando ele aprende a realidade. Ele sabe o que é certo, sabe o que é errado. Ele sabe que se ele atravessar a rua ali, o carro pode pegar e matar, então ele não atravessa, tal, não é? Ele sabe que se ele botar a mão na panela quente, ele vai queimar, então ele não põe. E o superego é uma informação que você dá ao ego para que ele melhore o seu desenvolvimento dentro da sociedade. Por exemplo, aí no superego que entra exatamente a nossa participação, principalmente a participação no trabalho que é feito com as crianças e adolescentes. Porque no superego é a informação que você dá a ele para ele melhorar o ego. Tem aquelas informações que você dá que são da própria família. Tem famílias que têm seus conceitos, seus preceitos. Meu pai dizia, papai não era do mundo naquela época, jovem, papai nunca deixou de pagar uma coisa. Ele era perfeito naquilo. Se papai dissesse uma coisa para você, era aquilo que estava dito e não voltava atrás. Entendeu? Isso era cultural. Nós aprendemos isso. Quando eu completei 15 anos, meu irmão tinha 12 para 13. Nós temos um irmão mais novo que nasceu depois. Papai sentou com nós dois, veja, do mundo, papai semi-analfabeto. Sentou com nós dois e disse: vocês estão ficando jovenzinhos, né? Daqui a pouco vão se interessar, né? Vão começar a namorar. Respeitem as pessoas e as filhas dos outros. Isso é superego. Você aprende de formação. Nós temos uma vantagem muito grande, porque nós temos o Evangelho. E o Evangelho é uma formação extraordinária. Ensina a criança o caminho que ela... Então essa é a informação de superego. Vamos agora botar o texto. Eu quero dar uma palavra baseada nesse texto. Vamos lá. Cadê o texto? Lindo esse texto, né? A Bíblia tem coisas extraordinárias. Esse texto é um texto que mexe com a gente, né? Olha lá o que... Vamos lá. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração
E as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. E havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste. Eu vou contar uma experiência dentro desse texto. Quando eu me casei, eu vim de um lar católico, né? Eu tenho uma formação familiar toda católica. Eu fui ajudante de padre. Acho que muitos já sabem disso. Eu fui criado até a minha adolescência para ser padre, né? Isso era um sonho do meu avô. Eu tenho o nome de Amadeu porque Amadeu era o nome do meu avô. E eu nunca chamei meu avô de vovô. Eu chamava meu avô de papai, de pai. Eu tinha 2 pais, né? Chamava meu pai e ele também eu chamava de pai. Porque a maior parte da minha vida eu passei com eles, com meus avós paternos. E o sonho do meu avô é que eu fosse padre, porque ele era filho de portugueses e toda a família de portugueses tinha sempre na família um padre. E ele queria, né, por todo que eu fosse aquilo. E eu fui educado daquela forma, né? Participava das coisas direitinho, acompanhava o padre em todos os seus coisas, né? Conhecia tudo aquilo. Então, era uma pessoa religiosa, extremamente religiosa. Nunca fumei, nunca bebi, nunca usei drogas. Mas a minha concepção era puramente daquilo que eu aprendi na minha formação familiar. Quando eu me converti, né? Fui para a igreja, mas não tinha muito conhecimento de Bíblia. Logo, alguns anos depois eu casei, né? E a minha esposa nasceu no Evangelho. Até hoje ela fala, você precisa ser mais pentecostal. Eu digo, você era crente tradicional e eu era católico. Entendeu? Veio de onde você veio e de onde eu vim. Eu vim da idolatria, porque eu era idólatra. Então, claro, né? Aquela coisa toda. Aí ela, não. Mas a família tinha eles tinham, na tradição, eles tinham uma coisa, eles tinham certos conceitos. E quando eu me casei, o pai dela chamou e disse, minha filha, olha aqui. Você está casando e você vai ter que, a partir de agora, orar pelos que virão, pelos filhos que virão, pela vida deles e por eles. Separa um dia na semana para jejuar por eles, ou fazer uma madrugada por eles, um dia especial pelos seus filhos. Fez isso com todos os filhos, ele fez isso com todos os filhos. E lá em casa, então, tinha quarta-feira. Quarta-feira era o jejum até meio-dia, hein? Não estou mandando ninguém fazer isso, não. Mas era um jejum até meio-dia pelos filhos, né? Que viriam, não tinha filhos ainda. Depois que vieram, a gente continuou. Então a gente colocava era pelo casamento, já aquela coisa triste, né? Que era pelo casamento, a gente via as bichinhas tudo pequenininha, eu olhava assim, aquelas caras adolescentezinhos, eu digo, se um camarada aparecer aqui para tentar falar com a minha filha, eu vou matar ele, aquele negócio todo. Arranjei um cachorro bravo, de que o primeiro apareceu lá para namorar com a minha madrinha, eu soltei o cachorro em cima dele. Ele correu para um lado, o que é isso? É tio, me chamando de tio, você vai ver esse cachorro atrás de você. Correu a cara, tio, negócio de tio, tá. Mas a gente orava e tal. Com quem vai casar, como é que vai ser e tal. Tudo aquilo. Eu não tive filho homem, só tive 3 meninas. Muito bem.
Nós fizemos isso durante muito tempo. E um dia, a minha esposa foi entregar o jejum ao meio-dia pelas meninas. Já estavam, né, crescidinhas, já estavam entrando na adolescência e tal. E ela, quando ela entregou o jejum, ela abriu a palavra e o texto foi esse. Quando ela abriu a palavra e o texto foi esse, entrou um anjo cantando. E o anjo cantou esse hino. Canta aí para nós aí, vamos lá. Meus irmãos, até aí depois a gente canta mais. Olha só, o que o Senhor estava falando, fazendo ali? A promessa. A promessa. A promessa não foi a experiência para mim, para minha casa lá, a experiência da esposa, mas a promessa é para Israel. Nós somos também Israel, nós somos igreja. A promessa é para nós. Os nossos filhos são herança. Nós temos que orar por eles, às vezes ainda no ventre, né? Tem que orar por ele, pela escolha, lá no ventre, né? A gente ora, clama, intercede. Eu sei que todos vocês fazem isso. Alguns converteram depois, os nenéns já tinham vindo, já vieram, mas agora eles vão ser santificados por você, pela sua oração. Sabe por quê? Porque você ouve a voz do Espírito Santo. Ouve, Israel, o Senhor é o único Deus. E na verdade, quando nós colocamos isso na nossa vida, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Essa é a grande realidade. E todas as famílias, e a gente viu isso na igreja, eu vivi isso na igreja há muitos anos, eu tive o prazer, um dia eu fiz um casamento, agora recentemente, há um tempo atrás aqui eu fiz um casamento, aí a mãe chegou, me abraçou e tal. Ei, Amadeu, que bom, né, filho? Você aqui fazendo casamento, você lembra dela, né? Eu falei, e tal, pois é, você a consagrou, né? E agora está fazendo casamento. Essas coisas não são boas não, porque a gente fica assim meio pensando em tempo, e tempo não é uma coisa agradável, mas tudo bem, você consagrou ela e agora você está casando, ela está tudo bem, mas o que é importante, ela nasceu na igreja, cresceu na igreja, casou na igreja. Que coisa maravilhosa. É tudo que a gente quer, é tudo que você quer, tudo que eu quero, tudo que nós queremos da nossa herança, não é? Você levou na barriga, você 9 meses nasceu, você trouxe, consagrou, o Senhor, é tua, Senhor, e tal, ensinou, levou a palavra, aquilo que está ali no texto. Ela foi pequenininho, foi intermediário, foi adolescente, foi jovem, casou na presença do Senhor. Você é bem-aventurado, você é uma vitoriosa, você é um vitorioso. Mas por que isso? Mas eu vou contar coisas às vezes que não são muito boas, não são alegres. Eu tinha numa igreja, isso há muitos anos, algumas crianças problemáticas. Chamava os pais, conversava.
E tinha uma muito problemática, muito. E ele era um intermediário. E a professora não sabia mais o que fazer. Aí um dia eu fui na igreja, quando eu começo, era um dia, parece que nós tínhamos deixado as crianças na classe por algum motivo. Quando eu fui à frente, ele encheu a boca, não sei como, onde ele tirou aquilo, ele encheu a boca de chiclete. Ele devia ter um garoto assim de uns 8 anos, mais ou menos. Encheu a boca de chiclete. Aí fez aquela bola desse tamanho, aí, pof! Aí eu parei, olhei, aí ele continuou. Aí, pof! Eu falei, tia, toma o chiclete dele. A tia foi tirar, tomar, quase bateu na tia. Eu falei, entrega o chiclete à tia. Ele. E continuou. Pof! Eu falei, a tia vai pegar o menino e tira ele do culto. Botei para fora do culto. Vai lá pra fora. A mãe virou o capeta, pô. Entendeu? Brava comigo, não sei o que lá, quase me bateu. Digo, ó, o seu filho não respeita culto, ele não tem temor, mas aqui tem ordem. Ele vai ficar fora do culto. Ele precisa aprender, você tem que ensinar. Ficou revoltada, coisa horrível, queria não sei o que lá, aquelas coisas todas. Passaram-se uns anos, eu vi esse menino numa situação muito triste, muito, muito triste. E eu disse para a mãe, você lembra da situação desse menino? Pastor, a gente nunca espera. Não é isso não. Não vem com essa conversa, com essa desculpa. As pessoas, cada um tem o seu caminho. Não, senhor, não é isso não. Você falhou. Lá atrás você falhou. Eu não estou dizendo aqui, nem ensinando alguém aqui a fazer certas coisas, porque daqui a pouco eu posso ser preso, né? E tal. Mas a correção tem que existir, pois. No Senhor, né? No Senhor tem que ser. A criança precisa aprender. O superego é uma informação que você vai dar a ele. Ele vai aprender o que é certo, o que é errado. Um dia eu liguei para a casa de uma irmã e a criança atendeu. Criança atendeu. Ei, tudo bem? Tudo bem? Ah, tudo bem. Quem é que está falando? Ah, pastor, tudo bem. Eu quero falar com sua mãe. Ela está aí? Aquele silêncio, né? Mamãe disse que não está em casa, não. Foi tão, né? Foi tão espontâneo. Mamãe disse que ela não está em casa, não. Que é uma mentira de todo tamanho, que ficou até mal colocada. Isso é uma informação que você está dando ao seu filho muito ruim. Isso é só uma informação, é uma formação no ego dele ruim, né? Eu chamei a atenção dela, ela disse, Amadeu, tem mentira que não faz mal a ninguém, não faz mal a ninguém, é mentira que não faz, mentira, mentirinha, mentirona. Então veja, nós temos que ter cuidado, porque nós estamos formando a criança, o adolescente. Por que o adolescente é uma idade especial? Por uma série de motivos. Você tem um amadurecimento dele? Tem. Psicológico, sim. Psicológico, físico, hormonal. Tudo isso. Você, como pai, tem que entender as fases da criança, não é? Que você vê, às vezes ele começa na adolescência, começa com certas coisas, você tem que observar, tem que ter cuidado. Principalmente na adolescência. Por que você tem que ter cuidado? Porque você tem que ter cuidado, porque aquilo que às vezes você não domina, ele domina muito bem. Meu neto pegou o celular 2 anos e meio. Olha a idade da criatura. 2 anos e meio. Pegou o celular da minha mão e olhou para mim para desbloquear. Já sabia, né? Desbloqueia. Aí ele vai lá. O que você está vendo aí? Aí ele fica
ali ele entra ali e esquece tudo que está em volta. Tá? Eu vejo um bicho passando para lá, para cá, e ela tem 2 anos e meio. Aí a mãe chegou e disse assim: não quero você vendo isso. Ele calado. Não quero você vendo isso, mamãe vai tomar o celular. Ele calado. Vou contar até 10. Ele calado. 1, 2, 3, 4. Conta não. Vou contar. 1, 2, 2 anos e meio. Conta até 1000. Eu falei, 2 anos e meio. Negócio agarrado. Aí você não domina. As crianças têm acesso hoje a coisas boas, mas a coisas horrorosas. Coisas horrorosas. Que tem na internet. Por exemplo, uma irmã me procurou, eu era pastor na igreja aqui, a irmã me procurou e disse: meu filho não consegue dormir. O pastor tem dias e dias que ele não consegue dormir. Na hora de dormir, ele vê um bicho que chega perto dele, fica fazendo as coisas assim e tal, e ele fica gritando: eu vou ter que ir lá perto dele, porque o bicho está lá para pegar ele e tal, aquela coisa toda. E como é que é esse bicho? Assim, assim, assim. Ele começou a descrever o bicho e tal. Aí a mãe começou a observar. Era um desenho que ele via na televisão, que era um bicho. Aí ele tinha aquele bicho lá da televisão. A gente não sabe nem como que essas coisas são criadas. Então vejam, nós estamos vivendo um momento muito difícil. Nós estamos vivendo os problemas nas escolas, os conteúdos que vêm para os nossos filhos. Então você vai deixar que às vezes uma escola que não tem um princípio evangélico faça o superego do seu filho, ou seja, que ele vai dizer o que é certo, o que é errado, a sua personalidade toda formatada dentro daquilo que essa turma que está aí às vezes diz. Então você tem que vigiar. Você tem que vigiar. Você tem que orientar, de preferência usando a palavra, citando a palavra, sem se esquecer, como eu disse no início, da oração, do jejum e da madrugada. Separe. Você tem filhos pequenos, se já estão grandes, pode ser feito ainda. Separa um dia na semana, faça um jejum. Não consegue fazer, faz até 9 horas, um jejum na semana, uma madrugada pelos seus filhos, pelo crescimento deles, pela formação deles, pelo entendimento deles, porque é o mundo que está aí. Aí você diz assim: cristianismo, se você abrir YouTube para ver cultos, você cai de costa, pô. Você cai de costa, você fica horrorizado. Entra para você ver agora esses cultos de igrejas latinas, coisa horrorosa, entendeu? Que a igreja católica é mais séria do que eles, porque são tudo quietinho, certinho, faz aquela bagunça horrorosa. Grupos pentecostais, nós somos pentecostais, mas nós não podemos nos separar do Pentecostes. O pentecostal tem que estar ligado ao Pentecoste. Agora, o pentecostal que se divorciou do Pentecoste, começa a fazer um tipo de louvor, um tipo de adoração ao Senhor completamente distorcido daquilo que a Bíblia ensina. Nós temos que saber isso, nós temos que ensinar isso para os nossos filhos, os jovens às vezes. Aí eu não gosto, é interessante que o jovem às vezes, ele vai chegando, ficando jovenzinho, ele quer se libertar, né? Aí é que está o perigo. E os pais têm que ter domínio, sim. Por que não? Tem que ter domínio. Porque senão, o que vai acontecer com ele lá na frente? É o pior. Então, ensina a criança o caminho que deve andar. Repito,
Ouve, pois, Israel, o Senhor é teu Deus. Nós temos o Senhor. A operação do milagre. Ensinar a criança a consultar ao Senhor, a abrir a palavra. Né? Quantas experiências as crianças têm consultando a palavra. Ensina a criança a consultar a palavra. Ensina a criança o que é a operação do Espírito Santo, o que é a bênção do Senhor. Ensina a criança ou ao jovenzinho ou até mesmo ao adolescente a diferença entre o mundo e a igreja. Por que as igrejas chamadas históricas e tradicionais perderam todos os seus adolescentes e jovens, na grande maioria? Perdeu a sua grande maioria por falta de ensino. Mas de ensino de quê? De ensino orientado pelo Espírito Santo. O pastor Dodge dizia o seguinte: a criança não é a igreja de amanhã, a criança é a igreja de hoje, porque ela está inserida dentro do culto, ela ora no culto, ela pode até entregar dons, porque Deus usa as crianças, o Espírito Santo usa as crianças. Então, meus irmãos, nós temos tudo hoje, né, com o trabalho que foi desenvolvido. Eu digo para vocês com assim muita assim certeza e segurança daquilo que Deus fez conosco até hoje, que o Espírito Santo fez conosco até hoje. Não somos melhores do que ninguém, né? As pessoas às vezes costumam nos colocar como rótulos, né? Os Maranata não aceitam ninguém, só eles que são. Não dissemos isso. Ninguém, assim, na sã consciência disse isso, de jeito nenhum. Os Maranatas são onde vão para o céu, os outros tudo para o inferno. Não, que é isso, é absurdo. Só existe servo de Deus. Não dizemos isso. O que nós falamos é que Deus nos colocou dentro da palavra para viver a palavra e aquilo que a palavra nos ensina e o que nós alcançamos dentro da palavra pela operação do Espírito Santo. Isso é bíblico. É só ler as cartas de Paulo. É o que nós fazemos. Todo o ensino, é por isso que hoje nós estamos alcançando o mundo todo. Nós estamos alcançando o mundo todo. 170 países. Nós somos surpreendidos de quando em vez. Igrejas na Índia, igrejas no Nepal, onde você podia imaginar. Eu me lembro do tempo de Jonas, e Jonas entregava a revelação. Jonas um dia me chamou, eu era ungido, ele era pastor, disse assim: você vai ver coisas que eu não vou ver, você vai ver aonde essa obra vai chegar. Jonas profetizou isso lá há 40 anos atrás. Hoje nós chegamos. Então você vê hoje, nós temos que traduzir a escola bíblica em 8 línguas. Como nós podíamos imaginar que nós chegaríamos a ter igrejas em Israel, mais precisamente Jerusalém, com pastores nossos em Jerusalém, em países islâmicos que são anticristianismo, nós temos igrejas lá. Então, a África, em países que nós não sabemos, não falam língua conhecida nenhuma, só dialeto. Então, o que é isso? Isso é uma operação do Espírito Santo. Isso é uma operação do Espírito Santo nesse tempo? Sim, o Espírito Santo operando nesse tempo. Mas nós temos que zelar pela nossa herança. E os nossos filhos fazem parte da herança. Então nós temos que ver isso com carinho, não é? Com carinho, orando, madrugando e jejuando por eles e ensinando-os a nível de palavra. É claro que os nossos filhos aprendem muito em casa com as nossas reações, não é? Um dia eu estava na minha casa, isso, as crianças eram tudo pequenas, né? E tinha
alguém da família lá e tal, priminho, sei lá, não sei o que lá e tal, e soltou um palavrão. E as lá de casa ficava tudo atenta, porque a mãe falava em lavar a boca com sabão. Então ninguém queria, né, falar um negócio ir lá no tanque para passar sabão na boca, ensaboar para lavar por causa daquele negócio. Um negócio assim meio radical. E tal. Aí eu chamei e disse assim: o que é isso? Onde você ouviu isso? Ela não sabia nem dizer isso. Na hora eu liguei para a mãe dela e falei: ó, sua filha falou isso aqui, ó, dentro da minha casa. Ai, Amadeu, por quê? Eu disse: não, ou ela está ouvindo isso na escola ou está ouvindo dentro da sua casa, das duas uma. Agora, se ela está ouvindo na escola e você não está corrigindo, fica ruim. Nós não podemos deixar os nossos filhos soltos. Que coisa linda, eu me lembro nas igrejas ali em Vila Velha, tinha aquelas irmãs que eram assim, o marido não era crente, várias, ele tinha 4, 5 filhos. Aí você via todo dia na escola dominical, domingo, 8 horas da manhã, ela e aquela, parecendo aquela galinha com um monte de pintinho correndo atrás, gracinha, né? A mãe e tudo naquela escadinha, né? 10, 8, 5, 4, e aquele bando e a mãe ali e tal, vamos, aquela, e o marido em casa, dormindo, e ela com os filhos ali e tal, não perdeu um. Eu ficava pensando, e eu dizia uma vez para ela, a outra um dia, aqui lá em Praia da Costa 4, eu falei: você, e o marido dela é meio desligado, né, e tal. Aí uma vez eu conversei com o Gedeuti disse assim: olha, a Bíblia diz que o homem é o cabeça. A gente não vai ficar dando muita ênfase aí não, porque tem certas casas que a mulher sendo cabeça é melhor, entendeu? Do lado espiritual, né? Porque às vezes o marido quer nada, tudo bem, mas a mãe, né? Aquela matriarca, né? A igreja. Mas papai, seu pai não manda aquele igreja, entendeu? E você também, para a igreja, viu? Nada, tem esse negócio, essas mulheres, essas são, eu acho que a Bíblia abriu uma exceção para elas, entendeu? Elas são o interior da cabeça, eu acho. O cérebro, né? Porque tem, né? O homem é o cabeça, mas elas o cérebro. Pronto. Tem a cabeça, o homem é só o osso, né? Aquele crânio e tal. Mas dentro, mulheres maravilhosas. Eu acompanhei isso, né? Tentava pular de um lado, ela no culto. Eu lembro de uma, ela sentava aqui, os bichinhos tudo aqui eram 3. E será por sinal nas tuas mãos e nos umbrais de tua casa. Nossas casas estarão cheias de todo bem, nós nos
bendizemos ao Teu nome pela Tua presença neste lugar. Pela maneira, ó Deus, como Tu tens nos conduzido nesses últimos dias, através da palavra, da direção do Teu Espírito. Agora colocamos, Senhor, diante de Ti os lares aqui representados, as famílias. Dá ao Teu povo, Senhor, sabedoria, prudência, equilíbrio e direção do Teu Espírito, para que o Teu nome seja engrandecido e glorificado. Dá essa bênção, Senhor, e em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo seja convosco, agora e para sempre. Amém. Apresentar, irmãos, só como um lembrete ainda antes de passar. Pode colocar do palavra. Nós estamos com um trabalho, não sei se vocês já perceberam no YouTube e nos cultos também um pouco mais nas evidências. Nós estamos implementando um tipo de evangelização. Todo mundo vamos usando as nossas redes sociais, né? Usando esses programas de YouTube, essas plataformas todas que existem. Para vocês terem uma ideia, um colega meu, foi colega meu de turma na faculdade, que eu não via. Mais de 40 anos, e ele me mandou uma mensagem: Amadeu, estou assisti um culto da sua igreja, manda o link para mim, eu quero continuar assistindo os cultos, estou impressionado com os estudos, com as mensagens. E eu mandei para ele, e depois mandei para os outros também, para vocês verem como é que são as coisas. Nós recebemos agora um grupo da Índia, de pastores da Índia, que nos conheceram através do Trombetas e Festas, que foi transmitido através de uma televisão italiana, que o sul da Itália, alguns canais do sul da Itália passam no norte da Índia. Esses pastores foram alcançados por trombetas e festas e tiveram aqui conosco, participaram, se ligaram doutrinariamente a nós, estão participando conosco das EBDs e tudo mais. E nós temos um trabalho muito grande aqui no Brasil também, no exterior também tem sido feito, mas aqui no Brasil. Então nós vamos trabalhar com as inscrições das pessoas e mandar os links. Vamos trabalhar nesse sentido, é aquilo que o Gedeudir disse, está mais fácil do que a gente sair na rua falando, não é? A gente pode sair na rua, ninguém está impedido de sair, mas agora é tão fácil, porque a turma, né? Porque essa turma de jovenzinho, então esses jovenzinhos são incríveis, né? E tal, como é que eles usam o WhatsApp com uma maravilha, né? E todo mundo tem grupo, né? Que eu tenho aqui no meu WhatsApp os meus colegas médicos que formaram comigo, todos aqui um grupo, de vez em quando um fala, Amadeu, tudo bem e tal, não vejo há mais de 30 anos, uns morando no exterior e tal, falam comigo, que coisa fantástica. Eu digo, fulano, não te vejo há tanto tempo, né, e tal, e a gente fica assim, impressionado com a rapidez disso, da participação disso. Então nós temos sim um trabalho intenso a fazer disso. Se você em casa não sabe, orienta, pega as crianças que elas fazem. Se vocês não tiverem condição, pega os bichinhos, igual vocês estão assim, aquele negócio de inscrever, deu o like e o dislike, rapaz, sabe fazer aquilo como ninguém, entendeu? Vai lá, põe o dedinho lá, aquela coisinha, aquele dedinho pequenininho que faz coisa que você não tem nem ideia do como é que os bichinhos são. Você já imaginou? Eu fico olhando para eles assim, entendeu? Eu fico olhando, o meu de 2 anos e meio, eu fico pensando, eu acho que nessa idade eu já ainda usava fralda. 2 anos e meio, eu não sei, eu tinha que perguntar à mamãe. Eu acho que eu usava fralda, e não era descartável não, hein? Naquela época, minha filha, não era descartável não, era aquele paninho que você tinha que lavar todo dia. Comprava logo umas 30, não é? Hoje é descartável, mais fácil e tal, os bichinhos hoje estão, eu fico imaginando, rapaz, celular. Onde que eu imaginei um negócio daquele? Vê se com 8 anos de idade eu não sabia nem que era, sabia nem ligar a televisão direito. Os bichinhos hoje já fazem isso. Olha, tá incrível a coisa, não é? Aí o pessoal como dizer, eu me lembro de um irmão na igreja muito antigo, ele dizia para mim assim, Amadeu,
As crianças estão ficando espertas, rapaz. Você vai pegar uma época que eles vão voar. Eu digo, olha, não está difícil não, hein? Do jeito que eles estão indo, daqui a pouco eles estão voando. Eles vão arranjar um jeito de voar. Aí se voar, nós estamos perdidos. Alguma coisa ainda? Hã? Amanhã, 19h30, reunião de obreiros aqui. Isso? Toda a área de Vila Velha. Amém. A parte do Senhor.